controle da administração, certo? Então, se algum colega ou colega puder postar aí o gabarito das questões que a gente corrigiu, para quem faltou ontem, né, poder acompanhar, eu agradeceria aí profundamente, certo? Porque a gente já corrigiu as questões. E aí, qual foi o nosso trato, pessoal? Veja que eu estou construindo um resumo com vocês, né? Por isso que perguntaram, professor, e o material da aula de hoje? O material da aula de hoje vai ser caneta e papel. Vocês vão construir efetivamente aí o resumo, certo? Amanhã, pessoal, e aí eu avisei para a galera que estava ontem, que eu decidi finalizar logo o direito administrativo. Então, hoje e amanhã nós vamos ter aula de direito administrativo. Porque aí eu fico com tempo para finalizar a parte da discursiva, a parte da turma discursiva. Não se preocupe, porque a gente vai trabalhar também todos os possíveis casos na turma discursiva. Mas hoje eu pretendo trabalhar com vocês a parte de intervenção do Estado na propriedade e a parte do controle da administração. Dessa forma, nós vamos ter aí trabalhado 8 temas, certo? Amanhã eu vou tratar com vocês. Ó, estão passando o gabarito aí, né, pessoal? A Aline postou o gabarito. Então, amanhã eu vou tratar com vocês sobre bens públicos e serviços públicos, à noite. E na segunda-feira, eu já vou disponibilizar, inclusive, uma até. Puta que pariu, velho. Não, que eu pensei que eu. Material? Não, o material já está pronto da aula de segunda-feira, que é a lei de improbidade administrativa. Porque aí nós vamos trabalhar com PDF. Então, eu vou disponibilizar amanhã, pessoal, logo cedo, certo? Porque eu acredito que dá tempo de vocês se imprimirem. Porque na segunda é feriado, né? Na É. segunda é feriado. Eu lembrei agora. Mas nós vamos ter aula na segunda noite, certo? Porque o São João é no domingo. No domingo dá para vocês aí curtirem tranquilamente. E na segunda-feira a gente tem aula de improbidade administrativa. Dessa forma, eu só fico faltando trabalhar com vocês três assuntos, dois assuntos, basicamente, que é a Lei Complementar 33 e o Estatuto dos Servidores Públicos. Então, eu vou adiantar aí essa parte de direito administrativo, certo? O áudio está normal, Michele. O áudio está normal? O áudio está normal? Sim ou Tá. não? Tá. Tá? Então, deve ser um probleminha com vocês aí, com você aí, Michele. Beleza? Galera, e para quem vai participar do aulão de Direito Administrativo, eu também vou postar as questões amanhã, até às 9h30 da manhã, certo? Eu não consegui finalizar todas as questões hoje. Eu vou postar também, certo? No mais, alguma dúvida, pessoal? Algo para a gente pontuar aqui, podem ficar à vontade aí no início da aula, certo? Se for para falar mal, deixe para falar mal nos grupos que vocês têm aí sozinhos. Não precisa falar mal pela frente. É falta de educação, né, Rafaela? Rafaela está nos Professor, grupos aí, na segunda vai ser o mesmo horário, né? mesmo horário, 7h15, 7h15. 7h15, 7h15 à noite. Oi, Uhum. Rafaela, Isso, né? Se for para falar mal, deixa para falar mal aí nos grupos aí, vocês ficam no privado. Por nada, Gleiciano, ó, tá vendo aí? Ninguém agradece quando eu mando o resumo aí, quando eu mando as coisas de graça, né? Professor, Oi, sobre o Cléia. simulado do dia 30, não tem como ser pelo Zoom também, não, só pode ser presencial, é? Não, eu tô falando isso porque eu estava aqui falando justamente, eu sei que a minha situação é uma situação que a minha cidade vai estar em festa, então transporte no dia da festa é uma coisa que eu acho que não vai ter. Vai ter Por festa, isso eu mas estou não. perguntando. Ah, agora vai ter festa, que Suquita vai ser presa, que vai ter festa mesmo, é bichinho. É, Professor, eu confundi. De novo? Eu confundi. Clésia, veja só. Eu vou dizer a minha opinião, certo? Olha, se eu falar do ponto de vista financeiro, para mim é muito melhor online, porque eu consigo colocar mais gente e assim posso até divulgar para pessoas fora do estado. Só que, na verdade, pessoal, eu coloco essas aulas online porque assim, porque não tem jeito, entendeu? Mas eu particularmente, eu, Rafael,
não é que eu não gosto de dar aula online, eu odeio dar aula online, entendeu? Não é que eu não gosto, não, eu odeio. Olha, por vários motivos. Primeiro, porque eu fico sentado aqui na cadeira a aula toda. Isso me dá uma impaciência do cabrão, certo? Segundo, porque assim, a aula presencial, ela é mais dinâmica, ela flui mais. Assim, a aula online para o professor é até mais tranquilo, né? Porque o aluno pode fazer uma pergunta, uma dúvida ou outra, você pode, se você não souber, você enrola. No presencial, não. No presencial é ali, né? Mas assim, eu particularmente eu não gosto da aula, eu odeio. Essas aulas do Portal Concursos aí, ó. Eu tenho não sei se vocês estão da turma lá do Portal Concursos, da turma lá da ADEMA. Vocês são? Vocês compraram o curso lá? Vocês percebem É. que estão faltando aula? Os meninos ficam aqui todo dia me enchendo para eu gravar. Eu vou gravar, amanhã eu vou gravar. Mas assim, eu tenho 2 semanas que eu fico enrolando. Eu já disse que minha casa estava em reforma. Eu já disse que eu estava doente. Eu já disse que professor, mas o senhor está doente, mas o senhor está dando aula na mentoria. É porque eu gravo aqui, ó, em pé. Aí que é pior. Entende? Então, assim, veja, eu não sei nem o que lhe dizer, entendeu? Mas, assim, particularmente, eu não quero fazer esse simulado online, não. Eu quero fazer presencial, entendeu? Eu acho que a gente vai ter uma dinâmica melhor presencial, entendeu? E assim, eu gosto de cumprir aquilo que eu ofertei. Eu ofertei o valor do simulado presencial, né? Então, eu coloquei o aulão eu só coloquei online porque não tinha disponibilidade do portal concurso. A menina havia se equivocado, e eu não ia criar problema porque erro todo mundo comete, né? Então, ela havia se equivocado na data, já tem aula lá, e por isso eu tinha duas opções, ou colocar online ou cancelar. E aí eu preferi colocar a opção para colocar online. Mas o simulado não. O simulado a data está reservada lá, a sala está reservada. Então, a gente não tem impedimento nenhum, né? Impedimento nenhum. Entendeu, Clécio? Então, assim, eu particularmente eu já adianto, para ser bem honesto e sincero, eu não vejo com bons olhos eu colocar online, não. Eu estou lhe dizendo do fundo do coração. Financeiramente, para mim, é muito mais viável. Eu sei que eu poderia ganhar muito mais, mas assim, eu não curto essa parada de aula online, não. Dou porque é o jeito, não tem jeito mesmo, né? Mas, beleza. Exatamente, Ali. Se você pode ali no momento tirar dúvidas, né? Olha, eu particularmente, eu acho que assim, eu consigo produzir mais na aula presencial. Porque às vezes você está dando aula presencial e vem uma coisa assim na cabeça, você acaba explicando, porque eu acho digamos assim, não é que eu seja tão criativo, mas eu acho que eu fico mais tranquilo, mais solto dando aula presencial do que online. Tanto é que essa bexiga do Portal Concurso aqui, as aulas presenciais eu não falto uma, mas online é a bexiga. Mas Beleza? por outro lado, no online é bom assim que você consegue rever, né? Várias vezes, né? Sim, 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 sem dúvida. Entendeu? O que é que eu posso tentar fazer, Clésia? Ó, veja só, eu posso tentar, mas eu não sei nem se seria justo com quem pagou. Eu posso tentar ver se eu conseguiria corrigir pelo Instagram, botar lá no Instagram. O problema é que meu celular descarrega logo, né? Então, não sei se ficaria viável. Pessoal, vejam só, vocês que são meus alunos aqui das turmas online, quem é da turma online, né? Porque presencial não. Quem é da turma online já ganhou tudo. Então, esse revisar aí da prova subjetiva foi que o povo ficava me pedindo, professor, bota subjetiva. Então, eu decidi vender, acrescentar o estudo de caso. Eu não vou fazer uma revisão com vocês completa na reta final, É isso. que envolve o quê? A prova objetiva e a prova discursiva, né? Então, eu resolvi vender também para quem tiver interesse aí de colocar. Mas para vocês não. Para a Rafaela não dizer que que eu estou extorquindo vocês, cadê ela? Não, vocês não vão precisar pagar mais nada, não. Já tá bom, já. Viu? Então, já está incluso no pacote, para quem é da turma online. Certo? Tudo. Inclusive a revisão. Beleza? Vamos lá, pessoal. Professor, eu acho que Mãe, o simulado presencial a gente consegue ficar mais de corpo presente do que online.
Porque no online a gente fica nesse sentido, é bom que fica gravado, depois eu assisto. Depois quando? Se a prova já é daqui a 2 semanas, praticamente. Não tem, não vai ter depois. Ontem eu não assisti, não pude assistir a aula, tô com minha filha aqui doente. E eu vou assistir quando. Eu tô aqui até sem saber quando que eu vou assistir a aula de ontem, porque assim, não tem tempo para isso. Vai ficar reassistindo e reassistindo. E vou dizer mais outra coisa. Por exemplo, vocês no online fica todo mundo assim, ó, preto, com as câmeras desligadas. Pouquíssimos estão assim, com a câmera ligada. No presencial tá todo mundo lá, todo mundo se vendo, etc e tal. Entendeu? Eu vou fazer um check-out lá de quem é que vai fazer para qual área. Eu fiz semana passada, só não pode matar o colega, viu, da área. Mas já vocês já ficam sabendo como é que está a concorrência, certo? E quanto está o simulado? R$ 35 apenas. Ó, eu vou fazer a contabilidade, mas eu acredito que as vagas já estão encerrando, porque só cabem na sala 90 pessoas. Professor, Oi. se possível, eu tô bem perdida aí nesses últimos eventos que vão ter. Eu ouvi aí revisão, ouvi o simulado. Se o senhor puder fazer um compilado do que é que vai ter nesses últimos dias, no próximo final de semana, E nem eu me vi. atua... Porque, inclusive, tem gente que não faz parte da sua disciplina, entrando em contato comigo, que sabe que eu faço parte das aulas, perguntando, e eu não estou sabendo explicar, a pessoa querendo fazer a revisão final. Aí, Não, se o mas eu senhor vou dizer puder... uma coisa. Ó, eu vou dizer uma coisa, sabe? Mais não ninguém, né? Eu já estou me arrependendo de ter colocado esse negócio de aula subjetiva, sabe? Porque é Agora, muita... nessa reta final, eu sei que tem a parte do dinheiro, mas eu já estou me arrependendo. Não, pessoal, não precisa nem divulgar muito. Entendeu? Quem quiser participar, Na verdade, eu nem precisei divulgar, mas eu acho que viu no Instagram, né? Acho que alguns alunos tentaram entrar em contato no privado com o senhor. E assim, o problema, sabe o que é? É verdade, eu também acho. O Porque é muita... problema, o problema, sabe o que é? É que assim, eu tenho dificuldade, porque esse povo que está entrando agora na reta final, aí fica perguntando as coisas muito. Eu não gosto de responder. Você quer participar ou não quer? Pronto, se não quiser participar também, entendeu? Aí pergunta, e professor, e eu não tenho tempo, porque eu tenho que estar produzindo aqui e tenho. Então, o que é, né, do AD assistente financeiro? O que é que vai ter, basicamente? Veja só. Eu acertei de ter esse aulão agora, no dia 23. Por quê, professor? Porque a turma que eu coloquei objetiva, a turma que eu coloquei de resolução de questões, como aula não é uma ciência exata, a gente acabou abordando quase tudo da legislação ambiental, mas faltou o direito administrativo. Aí o pessoal disse assim, professor, por que que você não coloca, então, um aulão agora no próximo domingo e cobre um valor? Aí eu coloquei. Esse aulão agora seria presencial. É uma revisão completa de direito administrativo. Resolução de questões. Eu já avisei no grupo, entendeu? Por que não está sendo presencial? Porque lá no portal tinha um impedimento que a coordenadora não sabia. Então, eu transferi para o online. Pronto. No outro domingo, no dia 30, eu vou fazer um simulado completo. Completo. Colocar, basicamente, todas as disciplinas presencial no portal concursos. Eu cobrei o valor de R$ 25 do aulão e 35 do simulado. R$ 50 os dois. Pronto. Professor, quem é que tinha direito a esses dois produtos? Ninguém, porque é uma questão presencial. Então, mesmo todo mundo da turma aqui que quisesse participar, eu estaria cobrando esse valor. Pronto, beleza. Na semana final, de segunda, do dia 1º, a sexta, o dia 5, eu vou fazer uma revisão com vocês, no horário da noite. Como é que será essa revisão, professor? Eu vou pegar de 7 às 9 e revisar por meio de dicas, não vai ser nem por meio de questões, viu? Vai ser por meio de dicas, toda a parte objetiva, de quais disciplinas da legislação ambiental, da legislação da DEMA e de direito administrativo. Essa revisão é específica. Eu não tenho como abordar todas. Ponto. Aí, eu tive a ideia de acrescentar para o pessoal do online também a gente fazer um estudo de caso, mas não é um estudo de caso para você escrever. Eu vou colocar 2 estudos de caso por dia, por noite, e já vou colocar o padrão de resposta daquele estudo de caso, certo? Já vou colocar. E a gente vai debater ali. Já vou mandar para vocês com o padrão de resposta. Pronto. Esses 2 estudos de caso, a gente consegue em 1 hora e meia, fazer uma revisão geral.
desses pontos. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dar um intervalo de 9 a 9h30. E a gente volta, 9h30. Vai até umas 11, 11h30. Pronto. Essa é uma revisão completa. Quem está matriculado nas turmas online, na primeira turma, na turma de questões, na turma discursiva e na turma depois do edital, ganhou essa revisão aí. Foi um bônus. Eu não cobrei nada por essa revisão. Entendeu? E, além do mais, ainda a revisão no sábado, de véspera, o dia todo. A gente vai tratar aqui de dicas. Ponto. Para quem é de fora e também não só estava nas turmas presenciais, eu cobrei inicialmente o valor de R$ 80. Aí depois ficaram, professor, coloca subjetivas. Pronto, eu fecho o valor único de R$ 100 para acompanhar a prova objetiva, ou a revisão objetiva e a revisão da prova discursiva. Ponto. Entendeu? Beleza, ficou explicado. Valeu. Então, aí tá lá assim, basicamente. Então, pessoal, eu estou recebendo algumas matrículas, mas assim, o povo que está chegando, se eu quero divulgar, professor, divulgo, mas eu não estou fazendo muita questão, não. Até porque também estão dizendo aí, o professor vai passar, eu vou passar como? Onde é que eu estudo? Como é que eu estudo? Veja, vocês dizem que tem muito grupo na cabeça, e eu agora? Entendeu? E eu agora, o rumo de grupo. Então, assim, nessa reta final eu coloquei apenas para. E depois me arrependi, mas depois não tem jeito de se arrepender. Já foi, já foi. Professor, Certo? Manda, pá. você não vai fazer para técnico não, hein? Só para superior, né? Fazer por dois, né? Eduardo, ele vai fazer por 2. Se não passar nenhum, passa nem outro. Não, você não pode dar área técnica, não. Você tem que ser já Ou, analista. ou pode não passar nos dois, né? Tem essa possibilidade, né? Já está Então, passado. dia 29, o senhor vai mandar para a gente imprimir o simulado. Vou mandar, já. Na verdade, eu vou mandar o simulado antecipadamente, mas a gente vai fazer a correção lá, certo? Do simulado. Beleza? Como sugestão aí para a aluna que falou que é do interior, tem gente que é fora do estado, se for o caso, eu digo porque a rotina aqui também é complicada, né? Filho, enfim, a gente fica tentando assistir depois e fica procurando esse tempo também, dá uma surtada, eu ando assim. Mas podia haver a possibilidade, professor, se não for online, a possibilidade de gravar, porque quem, por um acaso, tem essa disponibilidade de ver a correção depois, teria, entendeu? Se houver, né, essa possibilidade. Porque online é como o senhor diz, vai acabar sendo injusto para quem investiu no simulado, né? Isso. De por um acaso assistir via Instagram. Mas se por um acaso tiver a possibilidade de gravar e disponibilizar, quem tiver tempo depois vai corrigir. Se não, enfim, é uma sugestão. Assim, mas veja, Fabrício, é porque essa parte de gravação, se eu soubesse mexer, eu não teria problema nenhum. Por quê? Veja, quando eu coloco lá aquelas lives, vieram me falar duas coisas. Uma colega de vocês veio me falar assim, professor, eu tenho uma clínica para fazer o senhor. Aí eu disse, diga. Aí ela falou isso no privado. Eu não vou falar porque. Não, é porque assim, a gente pagou a turma presencial e o senhor fica fazendo live e não é justo, né, com quem pagou. Aí eu disse, primeiro que assim, você pagou porque você quis, certo? Mas se você pagar e eu quiser dar o resto todinho de graça, eu dou. Isso aqui é uma questão minha. Se eu quiser cobrar só de uma pessoa, você tem duas opções, pagar ou não pagar. Agora, eu tento ser justo. Não é justo a pessoa pagar por um valor e eu estar fornecendo integralmente aquele produto gratuitamente. Não é justo. Olha, eu gravo aquelas lives, são passagens, pessoal, da aula. São determinados pontos da aula. Não é toda a aula, não. E assim, e a gravação no Instagram, eu não consigo entender como é que o cara consegue ouvir eu falando ali. Porque nem eu mesmo entendo. Eu a oportunidade de pegar muitas informações em lives do senhor quando eu nem comecei a estudar. Mas confesso assim, você pega algumas informações, mas eu não tinha um material. Isso, exato. Então, só isso é quem pagou para a aula.
Aí, uma outra colega falou assim, professor, ela me mandou mensagem, professor, o senhor disponibiliza, ela veio comprar comigo, o senhor disponibiliza o PDF do material? Eu disse, disponibilizo. Por que que eu não disponibilizo? Porque ela disse que comprou em outro curso e não foi disponibilizado o material. Não foi disponibilizado o material. Falaram para ela que era direitos autorais e que não foi disponibilizado o material. Então, assim, veja, eu tento fazer o máximo que eu posso. Vou agradar todo mundo? Não. Ah, tem falhas? Tem, até porque também a gente tem um volume de concurso e eram muitas disciplinas, mas eu não vou prometer algo que não está fora do que eu ofertei. Eu não ofertei o simulado online. É por isso que eu estou dizendo, Brasil. E eu não vou me comprometer, por exemplo, nessa semana, em arrumar um jeito para fazer, porque eu não posso não conseguir. Então, a priori, o simulado vai ser presencial. A priori, não, eu vou deixar já 100% confirmado, vai ser presencial mesmo, certo? Ah, professor, eu não vou poder vir. Aí eu vou entender, mas assim, eu não posso mudar uma logística que eu já fiz, porque aí vai bagunçar, inclusive, para a maioria, né? Certo? Então, pessoal, vamos lá para a gente tratar desses dois assuntos, que são assuntos aí não tão extensos, mas que podem efetivamente ser cobrados na prova, né? Principalmente esse assuntozinho aqui que a gente vai tratar, iniciando aí com ele. Professor, qual é o assunto? Ó, coloca aí, professor. É a intervenção, certo? Do Estado na propriedade. Intervenção do Estado na propriedade privada. Certo? Esse é o ponto aqui que corresponde ao tópico 8 do nosso edital, ao 0,8 aí do nosso edital. Coloca primeiro o conceito, pessoal. Coloca o que é a intervenção do Estado na propriedade. Coloca assim, ó, no procedimento, consiste no procedimento realizado pelo Estado, consiste no procedimento realizado pelo Estado com o objetivo, com o objetivo. Dois pontos. Ó, primeiro e segundo, com o objetivo. Primeiro e segundo. Ó, estabelecer restrições ao exercício da propriedade privada. Estabelecer restrições ao exercício da propriedade privada. Certo? Ou, ó, ou, segundo, transferir coercitivamente, transferir coercitivamente para si a propriedade privada. Transferir coercitivamente para si a propriedade privada. E sublinha as duas palavrinhas, pessoal. A primeira, ó, o Estado vai apenas restringir o exercício da propriedade. Segundo, ele vai ter para si, ó, ele vai, entre aspas, se apropriar, se apoderar da propriedade privada. É basicamente isso que acontece na intervenção do Estado na propriedade. Fechou? Primeira questãozinha, pessoal. Primeira questãozinha que vai aparecer. Ó, ele vai perguntar, certo? O 01 coloca assim: fundamentos. Fundamentos. Por que existe o Instituto da Intervenção do Estado na Propriedade? Fundamentos. Coloca assim, ó.
a intervenção do Estado na propriedade está fundamentada, a intervenção do Estado na propriedade está fundamentada em dois fundamentos. A intervenção do Estado na propriedade está fundamentada em dois fundamentos. Dois pontos. Qual é o primeiro, professor? Interesse social. Interesse social. Também pode ser, ó, utilidade pública. Coloca aí interesse social ou utilidade pública. Nesse caso aqui dá quase no mesmo, certo? E o segundo fundamento é a supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público sobre o privado. Beleza, aula? Tranquilo? Veja. Pessoal, coloca uma hashtag abaixo e já pode colocar, ó. Coloca assim, hashtag questão de prova. Questão de prova. Pessoal, a primeira questãozinha que ele vai perguntar efetivamente sobre a intervenção do Estado, porque essa parte introdutória aí serve apenas para a gente compreender. Ó, são as modalidades de intervenção. E existem basicamente duas modalidades de intervenção. Ó, quais são elas, professor? Do lado, você coloca assim, ó, intervenções ou intervenção restritiva versus intervenção supressiva. Intervenção restritiva versus intervenção supressiva. Beleza? Ô, professor, qual é a diferença? Coloca assim, ó, o Estado não se apropria da propriedade privada. O Estado não se apropria da propriedade privada. Abra um parêntese. Abra um parêntese. Apenas estabelece restrições ao exercício da propriedade. Apenas estabelece restrições ao exercício da propriedade. Para ficar mais claro aqui ainda, viu, pessoal? Ó, nesse caso, o particular, ele conserva o direito de propriedade. Ele se mantém no exercício da propriedade, só que de forma limitada. Olha a diferença. Na intervenção supressiva, não. Como é que acontece na intervenção supressiva? Coloca aqui, ó. O Estado transfere
coercitivamente. A propriedade do particular. O Estado transfere coercitivamente a propriedade do particular. Captaram? Esse é o primeiro ponto. Pessoal, chegamos aí no copinar. Se na intervenção supressiva o Estado transfere a propriedade, o particular vai perder o direito de propriedade. A primeira questão que ele vai lhe perguntar é quais são as intervenções restritivas apenas e quais são as intervenções supressivas. Pessoal, coloca aí na restritiva. Coloca aí. Nós temos, basicamente, 4 intervenções restritivas. Quais são elas, professor? Requisição administrativa, requisição administrativa, ocupação temporária, requisição administrativa, ocupação temporária, limitação administrativa, limitação administrativa, servidão administrativa e coloca mais outra. Tombamento. Tombamento. Então, as limitações restritivas, requisição, ocupação, limitação, servidão e tombamento. Ô, professor, e qual é ou quais são as intervenções supressivas? Pessoal, a única forma, coloca aí, é a desapropriação. Então, a única forma de limitar de forma supressiva é a desapropriação. Captamos? Primeira questãozinha de prova que ele vai cobrar. Ele vai trazer as espécies de limitação, certo? E perguntar se trata de uma limitação supressiva ou restritiva. Não tem como errar a questãozinha, certo? Professor, além disso, o que é que ele pode efetivamente cobrar? Pessoal, ele pode cobrar regras sobre cada uma delas. E aí, eu já vou começar tratando da única forma de supressão restritiva. Qual é ela? A nossa desapropriação. Certo? A desapropriação é a única forma de intervenção supressiva. Vamos colocar o conceito de desapropriação. Coloca assim. É o procedimento administrativo que impõe a perda de um bem pelo particular. É o procedimento administrativo que impõe a perda de um bem do particular
para o Estado. A perda de um bem do particular para o Estado. Tranquilo? Presta atenção. O que é que ele vai cobrar sobre desapropriação? Coloca uma hashtag. Ó, fundamentos. Fundamentos. Ô, professor, fundamento seria o quê? Pessoal, são as hipóteses, ó, de cabimento. Da desapropriação. E aí, quando que o Estado pode desapropriar? Quais são as hipóteses? Quem consegue me dizer? Necessidade pública, interesse social e outro não lembro. Mas sei que são três, eu acho. Ó, pessoal, são três as hipóteses de cabimento da desapropriação. A primeira é a necessidade pública. Ô, professor, o que é necessidade pública? Pessoal, necessidade pública é uma demanda de urgência. Quando tiver efetivamente ali uma situação de urgência ou de emergência que justifique calamidade pública, etc. A segunda é utilidade pública. Utilidade pública. Necessidade ou utilidade pública. Pessoal, a utilidade pública é para, ó, melhoria do serviço prestado, certo? E, por fim, eu tenho a terceira hipótese de interesse social. Tranquilo? Nesse caso aqui, ó, visa-se garantir a chamada função social da propriedade, que é atender aí ao interesse coletivo. Tranquilo? Deixa eu só fazer algumas observações aqui para vocês não confundirem, viu? Preste atenção. Quando a gente está falando em desapropriação, é necessidade, utilidade pública e o interesse social. Ó, professor, mas lá na APP não tem. Veja, aqui eu não estou falando do conceito de utilidade pública e interesse social para fins de supressão e vegetação. Tem nada a ver. Eu estou falando do conceito de utilidade pública e interesse social no que se refere à prestação de serviço público. Não tem nada a ver com o meio ambiente aqui não, viu? Quando o Estado ele desapropria uma área, ele vai desapropriar fundamentando, dizendo que está presente uma dessas três hipóteses. Percebe? Ó, seria a desapropriação do SNUC? Sim, na desapropriação para fins de criação de uma unidade de conservação, vai se encaixar aí dentro de quê, professor? Vai se encaixar dentro do conceito de utilidade pública. Mas isso você não vai precisar responder lá no SNUC, não. Certo? Somente entender isso, que desapropriação é utilidade pública, ou necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Tranquilo? Ô, pessoal, qual é a questãozinha? Ó, a questãozinha agora é você colocar outra hashtag. Professor, Manda. aqui é função social de quê? Função social da propriedade. Ah, tá. Garantir aí que a propriedade ela tenda a função coletiva. Certo? Certo. Veja. Aí eu perguntei a fazer, nesses três casos, cabe indenização ao particular? Igual a mulher da IOQ. Uhum. Opa!
Por quê? Porque o próximo hashtag é o quê, Eduardo? Requisitos. Requisitos. Pessoal, veja, as hipóteses de cabimento são essas, mas nós temos requisitos. Quais são? Ó, coloca aí. A desapropriação. A desapropriação exigirá os seguintes requisitos. A desapropriação exigirá os seguintes requisitos. 2 pontos. Indenização prévia, vírgula, justa e em dinheiro. Indenização prévia, justa e em dinheiro. Sublinhou prévia, justa e em dinheiro. Segundo, processo administrativo. Processo administrativo, vírgula, com garantia de contraditório e ampla defesa. Processo administrativo, vírgula, com garantia de contraditório e ampla defesa. Tranquilo? Pessoal, preste atenção para cá. Ó, esse requisito não está previsto expressamente na Constituição, não, viu? Esse requisito ele está previsto na lei que regulamenta o processo de desapropriação. Por que tem que ter um processo administrativo? Porque nem sempre o particular vai concordar com o ato de desapropriar do Estado. Então, ele vai ter o direito de se defender. E como é que ele vai se defender? Ele vai rebater eventuais fundamentos. Ele vai dizer, ele vai rebater que não há o interesse público, não há utilidade pública, entende? Ele vai discutir, eventualmente, a legalidade da indenização. Então, tem que ter esses primeiros requisitos. Indenização prévia tem que ser antes, justa e em dinheiro. Ô, professor, prévia como? Pessoal, a indenização ela tem que ser anterior à concessão do título de desapropriação, certo? Ela não pode ser uma indenização posterior. Tem para aprofundar mais, professor? Tem. Coloque aí. Ó, coloque aí. Hashtag bens suscetíveis de desapropriação. Bens suscetíveis de desapropriação. Pessoal, ó, os bens eles podem ser desses dois tipos, viu? Bens móveis, certo? Ou bens imóveis. Bens móveis ou bens imóveis. E olha a questãozinha. Eu posso ter bens privados, certo? Ó, ou bens públicos, viu? E professor, bens móveis ou imóveis, privados ou públicos. Ponto aí. Deixa eu aprofundar um pouquinho. Ele não vai perguntar para vocês o que é um bem móvel ou um bem imóvel. Estamos compreendendo aí? Ele não vai perguntar que você diferencie se se trata de um bem móvel ou imóvel. Mas, professor, o que é um bem móvel? Veja só, um bem móvel, pessoal, é aquilo que eu posso, mudar de posição, deslocar, sem que ele perca a sua estrutura, a sua composição. Por exemplo, um automóvel, certo? Cadeiras, carteiras. Se eu mudo de lugar, se eu transporto e ele não perde a sua estrutura, será um bem móvel. Do contrário,
Bens imóveis é aqueles que não podem ser transferidos sem perder a estrutura. Exemplo, professor. Terrenos, casas, né, prédios, são bens imóveis. Bens privados é tranquilo, né? E pode o professor desapropriar um bem público? Pode. Por exemplo, se a União Federal ela quer construir uma área, ela quer, eventualmente, fazer uma obra de interesse social, de utilidade pública, e naquele local tem uma área, tem um bem que pertence ao município, a União pode desapropriar aquele bem. Então, os bens, eles podem ser móveis ou imóveis, públicos ou privados. Entendemos aqui? Fechou? Pessoal, preste atenção aqui, ele pode aprofundar. Ó, coloca outra hashtag. Coloca assim. Competência. Competência na desapropriação. Professor, licença, só uma dúvida. Na questão da demanda de urgência como a calamidade pública, a indenização ela também vai ser prévia? Sim, toda e qualquer. Veja, nós não podemos confundir, Isabela, com o que eu vou falar agora, na próxima, que é uma requisição administrativa. Na requisição administrativa, a Constituição diz que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade. Aqui, nesse caso, não. O Estado não está usando da propriedade. Ele está se apropriando da propriedade. Percebe? Tem situações que isso precisa. Por exemplo, vocês estão acompanhando aí o problema que está envolvendo o arroz. O Estado brasileiro precisa de demanda de arroz. Então, a União pode desapropriar áreas para o cultivo de arroz, para a produção de estoques aí regulatórios. Isso é uma situação de urgência, mas não é uma situação de urgência naquele momento, mas é uma situação de urgência que pode perdurar aí por 2, 3 anos. Então, a União vai poder desapropriar, mas para ela desapropriar, tem que ter a indenização. Falou em desapropriação, a indenização é sempre prévia, justa, e como é que vai desapropriar, pessoal? Vocês sublinharam aí, em dinheiro, em dinheiro. Captou? Beleza? Ó, competência na desapropriação. Puxe 2 setinhas. Competência na desapropriação. Pessoal, cuidado aqui, certo? Para vocês não confundirem, ó, essas 2 setinhas aqui. A competência legislativa, certo? Ó, a competência, puxa 3 setinhas. A competência legislativa, a competência declaratória e a competência executória. Cuidado que isso aqui ele pode aprofundar e diferenciar vocês dos demais candidatos. Manda, Lucival. Professor, 2 perguntas. Animais são passíveis de desapropriação? Se sim, eles são considerados bens móveis? Animais são semoventes, considerados bens, certo? Os animais aí estão numa categoria específica e peculiar. Não possuem os direitos que uma pessoa tem e também não podem ser considerados bens materialmente no conceito, certo? Professor, ele pode considerar a desapropriação em animais? Não. Os animais eles podem ser requisitados em caso de iminente perigo, não desapropriados. Porque você só desapropria aquilo que tem natureza de bens. Os animais, lá no Código Civil, são considerados semoventes. Seres, segundo o STF, mas que não têm os direitos de um ser humano. Fechou? Ok. Se o particular aceitar a desapropriação sem contestar, precisa de procedimento? Precisa, Priscila, porque no procedimento administrativo vai ser feito também as fases, tudo certinho ali, o trâmite da
desapropriação. Certo? Ó, pessoal, cuidado aqui. A competência legislativa é para a edição de leis sobre desapropriação. Coloca assim, ó, compete privativamente, compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Cuidado, viu? Ó, o município pode fazer lei sobre desapropriação. Os estados podem fazer leis sobre desapropriação? Não, pessoal. Só a União Federal. Isso é competência privativa da União. É o artigo 22 da Constituição, inciso 9. Agora, veja. Quando a gente fala em declaratória, ó, professor, o que é uma competência declaratória? É a competência, pessoal, de homologar, ó, a desapropriação. Na competência declaratória, você vai colocar que é o quê? Ó, coloca aí. É uma competência comum entre os entes políticos. É uma competência comum entre os entes políticos. E no caso aqui, quem é ente político? Municípios, estados, DF e União. Beleza? Então, por exemplo, o município de Aracaju, ele pode, por meio de decreto, ó, decretar uma área como utilidade pública, uma determinada região como interesse social, pode fazer isso. O que é que o município de Aracaju não pode? Criar uma lei disciplinando um procedimento próprio de desapropriação. Porque a lei, ela é da União. E lá estão os requisitos que precisam ser cumpridos. Tranquilo? Olha a diferença. Competência executória. Ô, professor, o que é competência executória? Pessoal, de aplicar a desapropriação. De implementar a desapropriação. Quem é que pode? Coloca aí. Implementar. Coloca assim. Todos os entes da administração direta, todos os entes da administração direta e as entidades da administração indireta. Todos os entes da administração direta e as entidades da administração indireta. Beleza? Tranquilo? Ó para cá. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa pública do estado de Sergipe, uma empresa pública estatal, aqui do estado de Sergipe, ela pode editar leis, professor, sobre desapropriação? Não. Estabelecer decreto determinando que uma área é de utilidade pública, de interesse social, homologar? Também não. Mas ela pode, por exemplo, uma vez que o estado de Sergipe, o governador expede um decreto determinando que aquela área é de utilidade pública. A empresa pública, ela pode ir lá e executar a desapropriação. Ela vai indenizar o particular, ela vai seguir todo o trâmite administrativo. Não tem problema algum. Por quê? Ela está atuando com base na lei, está lá, que é uma lei privativamente da União,
Com base na homologação do ente político, que é o Estado, ela apenas vai lá e executa. Ela vai lá e determina, por exemplo, o valor da desapropriação. Ela faz ali todo o cálculo relacionado à execução prática da desapropriação. Ficou claro o exemplo que eu estou dando? Ficou mais claro ainda qual é a palavrinha que você vai tomar cuidado? Qual é a questão da prova? Principalmente isso, ó. Competência para editar lei. Competência legislativa. Ela é privativa de quem? Da União. Fechou? Acabou, professor? Acabou não, que aqui nós explica tudo. Coloca outra hashtag. Coloca assim. Desapropriações especiais. Desapropriações especiais. Fechou? Ó, professor, por que que elas são especiais? Pessoal, olha o que eu vou colocar aqui, viu? A questão tem que identificar identificar o quê, professor? Que ela está tratando de uma dessas desapropriações que a gente vai falar. A questão tem que especificar. Porque se a questão não especificar, se for uma questão geral sobre desapropriação, ela vai estar se referindo a quem? A essas três hipóteses aqui, ó. A desapropriação por necessidade pública, por interesse social, ou por necessidade pública, utilidade pública, ou interesse social. Ficou claro? Se é uma questão que fala de forma geral, a indenização da desapropriação será como? Que eu esqueci. Prévio ajuste em dinheiro. Prévio ajuste em dinheiro. Cuspa em cima de dinheiro, viu? Tem que pagar como, professor? Em grana. Fechou? Quem faz lei? Quem faz lei? Quem faz lei? A União. Quem homologa? Qualquer ente federado. Quem executa? Qualquer ente da administração direta e indireta. Pessoal, mas existem duas desapropriações que são bem específicas. Ó, presta atenção. A primeira, você vai colocar aí, é a desapropriação rural. Desapropriação rural. Ó, informação sobre ela. Coloca aí. Será para fins de reforma agrária. Será para fins de reforma agrária. Segundo, o pagamento será em títulos da dívida agrária. Vírgula. Emitidos pela União Federal. O pagamento será em títulos da dívida agrária emitidos pela União Federal. Vírgula. E com resgate no prazo de 10 anos. E com resgate no prazo de 10 anos. O pagamento será em títulos da dívida agrária e com resgate no prazo de 10 anos. Terceira informação.
compete à União executar. Compete à União executar. Ô, professor, e qual é a outra desapropriação? A outra desapropriação é a desapropriação urbana. Desapropriação urbana. Ó, como é que vai ser essa desapropriação urbana, professor? Coloca aí. Será para fins de uso adequado do solo urbano. Será para fins de uso adequado do solo urbano. O pagamento será em títulos da dívida pública. O pagamento será em títulos da dívida pública. Com emissão prefixada, e aprovada pelo Senado Federal. Com emissão prefixada e aprovada pelo Senado Federal. Beleza? Quem é que faz essa desapropriação aqui, professor? Coloca aí. Compete ao município. Compete ao município. Tranquilo? Ó, pessoal, presta atenção aqui que eu vou explicar melhor cada uma delas. Como é que acontece essa desapropriação rural? Todo mundo sabe o que o Sem Terra faz, né? Vai lá, invade, certo? Essa discussão envolve justamente prazo de 10 anos também. Ó, essa discussão envolve a divisão da terra, certo? E a divisão da terra, ela é feita por meio desse procedimento, que é denominado de reforma agrária, que é basicamente o seguinte: as propriedades rurais que são consideradas improdutivas, certo? Geralmente grandes latifúndio, a Constituição diz assim, devem ser desapropriadas. Para quê, professor? Para fins de divisão da terra na área rural. E essa desapropriação é o Estado que tem que fazer. Então, o Estado vai lá, uma vez reconhecida que há a improdutividade da propriedade, o Estado vai estabelecer o procedimento de desapropriação. Como é que paga, professor, essa desapropriação para fins de reforma agrária? É em títulos da dívida agrária. Esses títulos, pessoal, eles são emitidos e prefixados. E o detentor do título, que é o proprietário da terra, ele só faz o resgate com no mínimo 10 anos. É garantida a atualização monetária, é garantida toda a correção aí, certo? Mas ele fica apenas com esse título público para recebimento. O procedimento urbano é quando você tem uma área
que não está cumprindo com as diretrizes do uso do solo, do uso e ocupação. Está descumprindo. Você tem uma área aí, por exemplo, dentro da cidade que não atende à função social. O município, ele pode aplicar sanções, ele pode aplicar penalidades, certo? Essas penalidades, elas podem ir variando. Ele pode aumentar o IPTU, etc. E, por fim, pode desapropriar. Ô, professor, e por que esse tempo todo? Porque foi o desejo da Constituição Federal. A Constituição Federal que estabeleceu esse prazo. Antes era um prazo ainda maior, de 20 anos. Certo? É uma decisão política, pessoal. Nem tudo se explica, né? Por que o povo vota em Lula e Bolsonaro? Vai entender? Então, a Constituição diz aí que o prazo mínimo é de 10 anos. Eu tinha visto que era de 20 anos, por isso que eu estava na dúvida. É 10 agora, passou para 10. 10 anos. 10 anos. Beleza? Professor, o Tranquilo? único requisito que eles podem cobrar é o fato da terra ser improdutiva, né? Não precisa ter dívida no INCRA, outras coisas. Ele pode cobrar isso também. Gente, me ajuda em nome de Jeová. Esqueço o que essas questões específicas não cai não. Eu só coloquei essa desapropriação para você tomar cuidado. Em que sentido? A desapropriação, ele pode colocar isso. Sempre será pago em dinheiro. Sempre. Não, porque nós temos duas formas de desapropriação que tem um pagamento especial. Olha, se atentem a partir de agora. Se eu não explicar, é porque não vai cair. Não pergunte nada que eu não explico, não. Se eu não explicar, não vai cair. A não ser que você tenha visto em uma questão. Aí você pergunte. Do contrário, não pergunte mais não, porque vocês vão acabar errando as questões. Ah, professor, eu vi que o prazo era esse. Tudo bem. Agora, nada além do que eu estou explicando, não. Porque eu explico muito mais do que qualquer aula que vocês assistem na internet. Beleza? Ficou claro aqui, pessoal? Como é que se dá o procedimento de desapropriação? Manda. Professor, eu não sei se seria objeto do estudo do direito administrativo, mas aquela desapropriação decorrente de plantação de... Não, Ali beleza. não é desapropriação. Ali é expropriação. E é uma forma de intervenção que não cai no direito administrativo, porque é uma forma de intervenção que pressupõe um aspecto criminal. Pressupõe dois crimes: ou tráfico ou plantio de substância entorpecente, ou a exploração do trabalho escravo. Então, essa questão aqui não vai aparecer. E o termo não é desapropriação, municipal, é expropriação. Beleza? Ficou claro aqui, pessoal? Vamos agora para a gente analisar as intervenções. Quem ia perguntar? Eu vi uma questão que a desapropriação é forma originária do Estado conseguir bens. Forma originária? Não, Priscila. É uma forma derivada do Estado conseguir bens. Por quê? A forma originária do Estado conseguir bens é na arrecadação tributária, fazendária. Essa forma aqui é uma intervenção, é uma atuação do Estado que não pressupõe a atuação originária dele. Então, essa questão aí ela está falsa. Não é uma forma originária do Estado adquirir bem. Beleza? Tranquilo? Ó, coloca aí. 0.4, 0.4. Professor, 0.4 é o quê? É a servidão administrativa. Servidão administrativa. Botou aqui. Ó, é uma intervenção restritiva.
É uma intervenção restritiva. Por que que é uma intervenção restritiva, professor? Abra um parênteses. A autoridade competente usa de propriedade privada. A autoridade competente usa de propriedade privada. Hashtag hipótese. Hashtag hipótese. Hashtag hipótese. Qual é a hipótese que cabe, professor? Coloca aí. É cabível no caso de iminente perigo público. Iminente perigo público. Requisitos. São requisitos. Indenização posterior. Indenização posterior. Vírgula. Se houver o dano. Indenização posterior, se houver o dano. Professor, e quais são os bens? Da mesma forma. Bens públicos, melhor dizendo, bens móveis, barra, imóveis. Bens públicos, barra, privados. Beleza? Professor, na hipótese, é cabível no caso de iminente perigo, é? Iminente perigo público. Professor, o que é perigo público? Não sei, tenho raiva de quem sabe. A questão vai dizer expressamente iminente perigo público. Qual é a diferença? O verbo, ó, o verbo. Eu destrinchei, mas qual é o procedimento? Requisição é, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente usa de propriedade privada. Assegurado aí o proprietário indenização posterior e se houver o dano. Tem outra limitação, professor? 0.0.345, né? 0.5. Esse conceito que você deu é requisição ou é servidão? Requisição administrativa. Mas você falou servidão. Eu falei servidão? Foi, aí eu tava escrito, eu apaguei, agora que eu vi, que eu tô achando estranho, que eu tinha estudado isso. Poxa, será que eu estudei Oxe, errado? é requisição administrativa, pessoal. Quando falou móveis, eu disse, oxe, oxe. Quando fala urgência, eu falo, meu Deus do céu, eu decorei tão certo. Requisição administrativa. Corrija aí. Requisição administrativa. Agora é a servidão administrativa. Agora sim. Fechou? Pessoal, coloque aí. Ó, é uma intervenção definitiva na propriedade privada.
é uma indenização definitiva na propriedade privada. Intervenção e indenização. Intervenção definitiva na propriedade privada. Vírgula. Podendo ter caráter transitório. Podendo ter caráter transitório. Preste atenção para cá. Não confundam essa servidão que eu estou explicando com a servidão da Política Nacional de Meio Ambiente, viu? Não tem nada a ver. Aqui é uma intervenção do Estado na propriedade privada. E essa intervenção, regra, ela é definitiva. Professor, ela pode assumir caráter temporário? Pode. Mas, a regra é que seja definitiva. Qual é a questãozinha da prova, pessoal? Primeiro, hipótese de cabimento. Hipótese de cabimento. Coloca aí. É cabível em duas hipóteses. É cabível em duas hipóteses. Primeiro, execução de obras de interesse coletivo. Execução de obras de interesse coletivo. Ou prestação de serviço público de interesse coletivo. Ou prestação de serviço público de interesse coletivo. Sublinhe obra ou serviço, viu? Então, a servidão ela vai incidir sobre esses dois aspectos aí. Ou para uma construção ou para a execução de um serviço. Qual é a questãozinha da prova? Cuidado. Bens. Coloca aí. Incide apenas sobre bens. Incide apenas sobre bens imóveis. Incide apenas sobre bens imóveis. Vírgula. Podendo incidir sobre bens públicos. Podendo incidir sobre bens públicos. Professor, não estou entendendo. Bens do que públicos? Isso. Podendo incidir sobre bens públicos. Pessoal, está sendo construído um gasoduto que vai ligar Carmópolis, não sei onde. Essa obra aqui, ela tem um interesse coletivo. E, obviamente, que o gasoduto está cortando propriedades privadas. Olha a diferença. O Estado não está desapropriando. Porque o particular, né, as áreas particulares que estão sendo cortadas pelo gasoduto continuam sendo particulares. Agora, o Estado está estabelecendo uma faixa de servidão administrativa, certo? Nessas propriedades, e dizendo o seguinte, nessa faixa, você não pode isso, não pode isso,
não pode isso e não pode isso. Veja, por isso que a servidão se trata de uma limitação e não de uma supressão da propriedade. Qual é o objetivo? O objetivo é garantir a execução de obras ou a prestação de serviços públicos de interesse coletivo. Questão da minha prova. Eu vou fazer servidão em bem imóvel? Não, apenas em bens imóveis. E a indenização, professor? Coloca aí. Ó, será prévia, mas se ficar comprovado, melhor dizendo, será prévia, mas se ficar comprovado o prejuízo ao particular. Se ficar comprovado o prejuízo ao particular. Ficou claro? Beleza? Tranquilo? Ó, professor, qual é a outra? Zero o quê? 06 aí é? 06, é? Coloca aí. Ocupação temporária. O professor está mostrando seu WhatsApp. Ou ocupação temporária. Está mostrando no WhatsApp como presta. Ocupação temporária. Coloca assim, pessoal. É uma intervenção temporária. É uma intervenção temporária. Que incide sobre bens imóveis. Que incide sobre bens imóveis. Professor, qual é o requisito? Coloca aí, requisito. Para execução de obras, e serviços públicos. Para a execução de obras e serviços públicos. Tem indenização, professor? Tem indenização? Puxe duas setinhas. Se vinculada à desapropriação, e a segunda, se não vinculada. Se a ocupação temporária tem vínculo com a desapropriação, professor, coloca aí, possui indenização. E se não é vinculada, não possui indenização. Não possui indenização. Fechamos? Faltamos mais quantas? As duas, né?
Qual é o número? 0,0 o quê? 0,7 é? Coloca aí. É. Limitação administrativa. Limitação administrativa. Limitação administrativa. Coloca assim, ó. É uma limitação de caráter geral. É uma limitação de caráter geral. Que impõe restrições ao proprietário impõe restrições ao proprietário, bem como a pessoas, a destinatários indeterminados, bem como a destinatários indeterminados. Fechou? Pessoal, coloca assim, natureza, natureza. Ó, essa limitação, ela pode ser positiva, certo? Pode ser negativa. Pessoal, positivo, o Estado vai impor, ó, um fazer, uma obrigação de fazer. Vou exemplificar. Negativo é o contrário. O Estado pode obrigar uma imposição de não fazer. Certo? Ô, professor, me dê um exemplo. Pessoal, se a gente pegar as áreas de APP e as áreas de reserva legal, veja, quando a gente fala de intervenção do Estado na propriedade, elas possuem natureza de limitações administrativas. Por quê? Você consegue determinar, individualizar quem tem que obedecer às regras lá de um APP ou de uma reserva legal? Acaba sendo para todos. E na APP, eu tenho um lado positivo, uma obrigação positiva, que é de preservar, conservar. E da mesma forma, também uma obrigação negativa, que é de não suprimir, não retirar o recurso natural. Então, quando a limitação for dessa ordem, ó, geral, abstrata, será uma limitação administrativa. Fechou? Coloque aí. Requisitos. Requisito. Coloca assim. É baseada no interesse público abstrato, é baseada no interesse público abstrato e, vírgula, em regra, vírgula, não cabe indenização. É baseada no interesse público e, em regra, não cabe indenização. Fechou? Abram parênteses.
E coloca assim: caberá indenização se inviabilizar. Caberá indenização se inviabilizar totalmente o uso econômico da propriedade. Caberá indenização se inviabilizar totalmente o uso econômico da propriedade. Beleza? Professor, mas se não cabe indenização, mas cabe sanção, né, se não cumprir. Perfeito. Porque quando o Estado limita, Priscila, se descumprir, cabe sanção. Quer ver uma limitação? E geralmente acontece também em áreas urbanas. Pessoal, vocês sabiam que a calçada aqui no meio urbano, ela não pode ser utilizada para qualquer coisa? Sabiam? Porque tem uma limitação. A gente tem um negócio de dizer, a calçada é minha, é a sua propriedade, pode até ser sua propriedade. Mas o uso daquele local tem que seguir regras do plano diretor, por exemplo. Percebe? Ó, cabe o exemplo do número de andares perfeito, Alice. É uma limitação administrativa. Aqui em Aracaju, vocês sabem qual é o número máximo de andar que tem? 12. 12. Percebe? Por quê? Por vários motivos, inclusive por conta da capacidade operacional do Estado, de combater incêndio, etc. Então, tem essa limitação administrativa. Fechamos? Falta a última, né? Pessoal, a última qual é? Tombamento. Tombamento, só que todo mundo sabe para quê, né? Coloca aí. Tombamento. 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 Coloca assim. É uma limitação parcial destinada a proteger o patrimônio histórico, vírgula, artístico e cultural. Ao patrimônio histórico, artístico e cultural. Beleza? Coloca a segunda setinha, pessoal. Coloca assim. Pode incidir sobre bens móveis e bens imóveis. Pode incidir sobre bens móveis e bens imóveis. Beleza? Fechamos? Dúvidas? Ó, mais um assunto nós matamos, que é a intervenção do Estado na propriedade. Professor, esse resumo é suficiente para acertar qualquer questão. Abra o tópico aí, pessoal. Para a gente finalizar aqui, coloque aí controle da administração. Controle da administração. Pessoal, esse assunto a gente estuda basicamente também nos outros assuntos, poderes, atos, mas eu vou colocar só aqui alguns aspectos. Controle da administração. Coloca assim, o conceito. Coloca aí. Consiste
no conjunto de procedimentos aplicados. Consiste no conjunto de procedimentos aplicados para fiscalização e correção da atuação administrativa. Consiste no conjunto de procedimentos aplicados para a fiscalização e correção da atuação administrativa. Então, o controle é isso, fiscalizar a administração. Ó, o que vai cair é a classificação, viu? Desses controles. Ele vai trocar a classificação por um para o outro. Coloque 0.2, eu coloco só classificação. Classificação. Pessoal, essa classificação, aqui está a questãozinha, viu? Ó, a classificação ela é diversa. Por quê? A primeira classificação que a gente vai tratar, vocês vão colocar assim, ó, é quanto à origem. Quanto à origem do controle. O controle quanto à origem pode ser interno, espaço, externo ou popular. Controle interno, externo ou popular. Olha como é difícil, pessoal. O que é um controle interno? Coloca aí. É realizado dentro da própria estrutura administrativa. É um controle realizado dentro da própria estrutura administrativa. Ou seja, dentro da própria administração, né? E um controle externo, professor? É realizado por outro poder. É realizado por outro poder. Me dê um exemplo, professor. Dentro da própria administrativa, da própria administração, tem a Controladoria Geral. No caso do Estado, aqui tem a CCG, Controladoria Geral do Estado. E aqui, outros poderes, ó, o Legislativo controla o Executivo, o Judiciário controla, e assim sucessivamente. O controle popular, professor, ponto aí, é realizado pelo povo. É realizado pelo povo. Como, professor? Na Constituição, pessoal, tem ó, um mecanismo chamado de ação popular. O que é que faz uma ação popular? Ela pode anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente. Então, controle interno, externo. Eu estou revisando quanto a quê, professor? Quanto à origem. Ponto. Pessoal, outra classificação é o controle, ó, quanto ao âmbito. Coloca assim, quanto ao âmbito. Quanto ao âmbito, eu posso ter um controle por subordinação, espaço, e um controle por vinculação. Controle por subordinação e um controle por vinculação. Já sabemos qual é a diferença? Óbvio.
No controle por subordinação, eu tenho o vínculo de hierarquia. Pressupõe vínculo de hierarquia. Pessoal, esse controle aqui, certo? Ele é um controle, ó, eminentemente interno. Só existe controle por subordinação internamente. O controle por vinculação é um controle que não existe o quê? Hierarquia. Sabe? Esse controle, ele é um controle, ó, finalístico. Professor, basicamente, como é que funciona? Nós já estudamos. ADM direta controlando quem? ADM indireta. Fiscalizando a ADM indireta. Professor, esse de vinculação é aquele, acho que é revisão ministerial. Não, é mesmo. A revisão, veja, Não, só para saber se era sinônimo disso. a revisão ministerial é justamente essa avaliação do controle finalístico. E o último que eu quero trabalhar com vocês, pessoal, é esse daí, ó. Quanto ao órgão. Quanto ao órgão. Ó, quanto ao órgão, eu tenho o controle administrativo, certo? O controle legislativo e o controle judicial. Ponto. Controle administrativo, legislativo e judicial. Já sabemos a diferença? Ó, o que é um controle administrativo? Coloca assim, a administração controlando os seus próprios atos. A administração controlando os seus próprios atos. Ô, professor, o que é o controle legislativo? É realizado pelos órgãos do poder legislativo. É realizado pelos órgãos do poder legislativo. Exemplo: Senado, Tribunal de Contas da União, Senado, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado. E o controle judicial é realizado por quem? Pelo Poder Judiciário. Pessoal, ele não vai cobrar, viu? Mas nesse caso aqui, ó, nós temos 3 principais ações que podem ser utilizadas nesse controle. Ação popular, certo? Mandado de segurança e a nossa ação civil pública. Ponto. Ação popular, mandado de segurança e ação civil pública. Coloca mais uma classificação aí.
quanto à natureza. Quanto à natureza. Eu posso ter um controle de legalidade, certo? E um controle de mérito. Deu espaço. Controle de legalidade, controle de mérito. Qual é a diferença? Coloca aí no controle de legalidade. Analisa a conformidade da atuação administrativa analisa a conformidade da atuação administrativa com a lei, vírgula, ordenamento jurídico. Analisa a conformidade da atuação administrativa com a lei, vírgula, com ordenamento jurídico. Coloca outra setinha. Pode ser realizado pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário. Pode ser realizado pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário. Captamos? Pessoal, e no controle de legalidade, o que é que acontece com o ato? Ele vai ser anulado. Beleza? Qual é o outro controle? De mérito, né? Coloca assim. Avalia a discricionariedade da atuação administrativa. Professor, pode repetir, por favor, a parte depois de atuação administrativa com a lei da legalidade? Em conformidade com a atuação da... como é que eu coloquei mesmo? Eu anotei assim, analisa a conformidade da atuação administrativa com a lei. Ou com ordenamento jurídico. Tá no mesmo. Ou com ordenamento jurídico. E quem faz esse controle, Isabela? A própria administração ou o Poder Judiciário. Já no controle de mérito, o que é que tem aí? Coloque. Ó, avalia a discricionariedade administrativa. Abra um parênteses. Oportunidade e conveniência da atuação administrativa. Oportunidade e conveniência da atuação administrativa. Captamos? Helena, já tá bom. Pode encerrar aí suas atividades na internet. Chega. Calma, Helena. Professor, É uma mãe estudando e a filha aqui publicando um monte de coisa na internet. Tem que controlar. Calma. professor, poderia repetir o final? Poder avalia a discricionariedade da atuação administrativa. No parêntese. Oportunidade e conveniência. Beleza? Segunda setinha para baixo. Só é realizado pela própria administração pública. Só é realizado pela própria administração pública. Já sei o que você vai perguntar, Rafa.
só é realizado pela própria administração pública. Abram parênteses. O Poder Judiciário não realiza controle de mérito administrativo. O Poder Judiciário não realiza controle de mérito administrativo. Sublinha isso aí, viu? Ó, presta atenção para cá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha a questão. Se a questão disser assim, pessoal, que em hipótese alguma, o Poder Judiciário pode revogar um ato administrativo. Essa questão está certa ou errada? Errada. Ó, professor, o Judiciário pode revogar um ato administrativo excepcionalmente, se ele mesmo praticar. Agora, quando eu falo de controle, Rafael, é diferente, porque aqui é um controle da atuação da administração. Então, o judiciário, ele não entra no mérito administrativo. É essa a pegada. O judiciário, ele revoga um ato porque ele praticou o ato. Mas ele não sai do local dele para ir lá e realizar o controle de mérito da atuação administrativa. Porque esse controle, ele vai avaliar basicamente ou especificamente o quê? A oportunidade e conveniência. Então, é uma diferença bastante sutil que você tem que tomar na prova. Se ele estiver falando de controle administrativo, ele disser assim, que em hipótese alguma, o Poder Judiciário realiza o controle de mérito administrativo, você vai responder certo ou errado? Certo. Certo. Por isso que tem muita gente que confunde. Não. O controle de mérito é um controle exclusivamente realizado pela própria administração pública. E é um controle que tem natureza o quê, professor? Interna. Interna. É o próprio órgão que faz esse controle. Ficou claro aí? Professor, não entendi muito. Se o judiciário tiver na função atípica dele de administrar, ele não pode? Mas aí não é um controle de mérito, porque esse assunto, Priscila, controle é da administração. Tanto é que, por exemplo, nós temos o controle interno e o controle externo. Tem o controle administrativo e, veja, o controle judicial. Então, quando eu estou analisando esse tópico, o controle administrativo, eu saio do Poder Judiciário exercendo função administrativa. Não é o ponto aqui. Esse controle é apenas para os atos da própria administração pública. Tanto é que, na verdade, o assunto não é controle administrativo. É controle da administração. Qual? O Poder Executivo na sua função típica. Por isso que não pode haver controle de mérito exercido pelo próprio Judiciário. Pode haver uma revogação de um ato administrativo praticado pelo próprio Poder Judiciário? Pode. Não há problema algum. Mas não se trata do exercício desse controle, porque seria um procedimento mais amplo. Porque se eu permitisse, Priscila, veja, que o Judiciário ele entrasse no mérito, o Judiciário acabaria determinando como é que deveria ser a atuação da administração. Porque, veja, nem sempre um controle de mérito vai gerar a revogação do ato administrativo. Nem sempre. Eu posso realizar esse controle e fazer uma avaliação? Não. Então, segue o barco. Beleza? Ficou claro aí? Não, é porque eu acho que de agora, não sei se eu confundi de umas aulas passadas, sei lá, que falou assim, exemplo, um prefeito tem lá, ele tem a discricionariedade de construir uma escola, sei lá, um hospital, e aí pela proporcionalidade, né, o motivo lá que ele fez uma coisa que foi contra o interesse do Estado, aí o Poder Judiciário podia ir lá e revogar esse mérito. Veja, aí não é um controle de mérito.
Aí é um controle de legalidade dos fundamentos da discricionalidade. Por quê? Como é que o judiciário vai fazer aí, Priscila? O judiciário não vai dizer assim, ó, o prefeito, ele tinha duas opções. Opção A, construir uma escola. Opção B, construir um hospital. Ele decidiu construir a escola. Ele fundamentou a decisão dele baseado no interesse público. No caso concreto, eu posso anular a atuação do prefeito analisando a razoabilidade. Porque o que é razoabilidade? É você controlar a discricionalidade. Ora, no caso concreto, não era razoável porque o município não tinha hospital, tinha escola. Então, eu entro com ação, mas o judiciário não vai dizer assim, prefeito, construa o hospital. O judiciário não pode dizer isso. O que é que o judiciário pode fazer? Anular a decisão de construção da escola. E quando o judiciário anula, o judiciário está realizando uma análise de legalidade, não do ato em si, não do ato em si, porque nesse caso o prefeito não praticou nenhuma ilegalidade, mas o controle de legalidade dos fundamentos da discricionariedade. Ah, o que é que pode acontecer? O prefeito vai ser punido? Não, o judiciário disse, olha, não, você não pode praticar isso. Então, volta para novamente o prefeito fazer uma avaliação e ele, prefeito, é quem vai sempre determinar. Entende? Manda, Luciano. Então, professor, para resumir, o Poder Judiciário só não poderá fazer controle de mérito no que tange aos outros poderes. É isso? Não. O Poder Judiciário não realiza controle de mérito. Ponto. Beleza? O Poder Judiciário revoga o ato dele? Revoga. Porque nesse caso aqui é um assunto específico da administração pública. Ficou claro? Pessoal, dúvidas? Fechamos? Beleza? Ó, chegamos aí ao nosso 8º assunto. Amanhã nós teremos aula de bens públicos e serviços públicos. Eu vou mandar umas questõezinhas amanhã para a gente ter um pano de fundo aí e exercitar. Não esqueça de mandar a gravação, pois perdi o início da aula. Eduardo, gravou? Na hora. Professor, eu tenho uma dúvida da questão 6, porque você tinha colocado que o gabarito era A, servidão administrativa. Aí, assim, eu já tinha achado estranho. Aí, depois da explicação, aí eu acho mais estranho ainda. Qual Que eu é? acho que é uma limitação. A questão 6 fala assim, acerca da intervenção na propriedade quando a atuação do poder público, por meio de norma geral e abstrata, impõe obrigações a proprietários indeterminados, definindo o número de andares em construções verticais, caracteriza-se. Aí o gabarito que você passou é servidão administrativa, só que eu acho que é Não, limitação. não é uma limitação administrativa, não? Não foi limitação, Então, né? porque você tinha passado o gabarito letra A, eu achei que estava Você estranho. passou letra A, o gabarito, Colocou a servidão. servidão administrativa. Foi? É uma limitação administrativa, pessoal. Limitação administrativa. Se eu passei o gabarito letra A, então eu equivoquei. O erro foi meu. É limitação administrativa. A servidão, ela vai ser especificamente para quê? Para a execução de obras ou serviços de utilidade pública. E ela vai ter a finalidade lá dela específica. Então, corrigindo aí somente o gabarito. Beleza? Dúvidas? Fechamos? Povo, então, vamos finalizar a nossa aula. Eduardo, pode finalizar a gravação aí.